Ouça a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu de mim mesmo não tenho nada para te oferecer, senão daquilo que, buscando o Senhor nessa manhã em oração, Deus falou comigo. E eu quero compartilhar na família pela qual eu deveria ter começado. Porque esta família é a origem da bênção realmente, onde Deus promete a bênção para todas as famílias. Está no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do 1. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Diga à pessoa que está lá, diga, aumenta a sua expectativa. Abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para nós. E vem dele, amém? Eu vi com muita vontade de pregar essa manhã, colocar o Red Bull no meu café. E eu estou meio chapado agora. Amém? Quando eu quero, eu tomo Coca-Cola com café, eu não durmo à noite. Então, para a vigília, eu já vou tomar um café com Coca-Cola. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse, sai-te da tua terra, da tua parentela. Presta atenção. Sai da tua terra, da tua parentela. Diga terra, parentela e casa do seu pai. Será que Abraão morava na casa do pai dele? Eu não sei, mas muito provável que seja. Sai da terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Vamos continuar aqui. E far-te-ei uma grande nação, aí começa as promessas de Deus, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Diga ao teu irmão, a pessoa que está chegando, a nossa família tem promessa de ser uma bênção. Diga, eu me agarro nessa promessa. E diga, eu declaro, a minha família é bênção do Senhor. Vamos para o quarto. Senão vocês vão ficar muito de pé. Assim partiu. Diga, Abraão obedeceu. Diga, Abraão obedeceu. Assim partiu Abraão com o Senhor, que lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de quanto? 75 anos quando saiu de Harã. Quantos? 75 anos. Deixa eu começar a pregar nessa manhã. 75 anos é uma idade avançada para um homem, cujo seu vigor não está já está um pouco comprometido. Mas as limitações que tinham na idade de Abraão não limitavam o que Deus queria fazer através de Abraão. Olhe no olho de alguém, bem no olho dela, falou, o que limita você não limita o que Deus pode fazer na tua vida. Se eu fosse você, alguém pode dizer, prega, pastor? Alguém disse, ainda bem que eu vim. O que limita você não limita a Deus. O que nos limita não limita a Deus. Abraão tinha 75 anos, era uma barreira, mas ele teria que vencê-lo. E tomou Abraão Sara, a sua mulher, e a Ló. Aqui começa um problema. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, está tudo bem até aqui, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Vamos para o 6. E passou Abraão, porque aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. 7. E apareceu o Senhor a Abraão. Diga, e apareceu o Senhor a Abraão. E ele disse, a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Deus promete para ele que vai fazer com a sua descendência receber-se aquela terra. E em resposta à promessa, Abraão levanta um altar ao Senhor. Somos construtores de altar. O nosso coração é o primeiro altar que nós temos que entregar ao Senhor. Mas nós temos que ter lugares onde nós colocamos a nossa vida diante de Deus e falar, aqui, Senhor, eu levanto um altar na tua presença. Porque é daqui, o altar é que santifica os sacrifícios. Levante suas mãos para os céus e diga, Senhor, eu creio na tua palavra. Diga, ela é viva
ela é eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Diga, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, a ponto de dividir juntas e medulas, carne e espírito. O poder da palavra de Deus me transforma e faz com que a bênção venha trazer a presença de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Diga, fala comigo, Senhor. Eu sou ouvidos. Diga, eu só sou ouvidos. Diga amém. Quem vem para me ouvir vai sair decepcionado, mas quem vem para ouvir a Deus vai sair com uma palavra de destino. Eu comecei falando no final, mas Abraão, quando é chamado, a primeira coisa que Abraão vivia em Parã. Em Parã havia um panteão cimério. O que é um panteão cimério, pastor? Panteão cimério é um templo onde se adoravam algumas divindades. Na relação de divindades que se adorava e que talvez Terá, seu pai, também o fizesse, ou ele era influenciado por essa cultura de adoração politeísta. Havia Naná ou Nana, a divindade da lua, Deus da lua, e havia também outro Deus, que é, se não me engano, Zinaná, que era a divindade da lua, onde eram os principais que eles adoravam naquela época. Então havia na vida de Abraão uma influência espiritual pagã muito forte. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Abraão, significa que mesmo ele estando num território com as suas vertentes de deuses, de adoração pagã, ele permaneceu com o coração em Deus, ao fato de ouvir a voz de Deus. E a chamada de Deus não é uma chamada simples para Abraão, como muitas vezes a chamada de Deus não é uma chamada simples para nós. Quando Deus chama Abraão, ele faz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Algumas coisas aqui começam a gerar entraves. A Bíblia não diz que Abraão se posicionou ao contrário, mas pense quando ele recebe aquela notícia. Irmão, havia uma primeira barreira. Não é fácil deixar a casa dos seus pais, nem no primeiro momento de um casamento, ou nem numa chamada específica para deixar o cuidado com seus pais e ter que se mover para um lugar que você nem sabe onde é. Claro que você pode cuidar do seu pai mesmo à distância, mas Deus chama Abraão para deixar a casa do seu pai. E chama Abraão para que ele também deixasse a sua parentela. E amados, a gente sabe que, vamos falar entre aspas, né? Família é quase todo mundo, mas família mesmo, a gente pode falar que é a nossa família. Eu, minha esposa, meus filhos. Aí sobrinho, tio, parentes, que às vezes são mais chegados que uma própria família. Tudo bem. Eu acho que isso acontecia aqui com Abraão. A ponto dele obedecer a Deus, mas não obedecer parcialmente. E a obediência a Deus parcial, ela pode gerar algumas consequências ruins para nós. Às vezes nós obedecemos, mas nós obedecemos parcialmente. Deus falou para ele: deixa a terra da sua parentela. Sobrinho é família ou é parente? Você vê que eu estou com meus dois sobrinhos numa temporada bem perto de mim, né? Eles são filhos, né? Mas são parentes. Deus falou: deixa a terra e a sua parentela. E a casa, ele levou o pai dele e falou: puxa, eu não posso, eu vou levar meu pai, não vou deixar meu pai e minha mãe sozinho. Ele não levou, mas a Ló ele levou. E por que ele levou a Ló? Talvez porque Ló fosse alguém que trabalhava com ele, alguém de lealdade, alguém que ele confiava. Talvez ele amava Ló como um filho, mas ele levou Ló. Não Ló, peraí, me confundi. É Ló? Me deu um branco aqui. Ele levou com ele. E ao levar com ele, ele obedeceu a Deus. Mas aí tem uma parcialidade na obediência. E eu separei aqui algumas coisas,
algumas barreiras que ele tinha que vencer. Tá? E eu vou falar com vocês aqui. Primeira barreira, ele tinha que abrir mão da casa do seu pai, dos seus parentes. A segunda barreira, ele tinha que abrir mão da sua terra, de suas conquistas. Abraão já era rico. Ele era um homem de 75 anos, muito consolidado financeiramente. Bem, teria que fazer uma mudança, ir para um lugar, começar de novo. Imagina com 75 anos você ter que começar de novo, ir para um lugar diferente. Você está consolidado, você já tem seus funcionários, você já tem uma empresa bem sucedida, você é rico e Deus te chama, abra a mão de tudo isso e vai para um lugar, né? A Bíblia diz que Abraão levou sim a sua equipe. O homem precisa entender que ele não conquista nada sozinho, ele precisa de uma equipe, ele precisa da sua família. Nós não conquistamos nada sozinho, e ele levou ali a sua família, levou o seu sobrinho, né? E a outra limitação, e eu já falei no começo, era a idade. Irmãos, 75 anos, irmãos. A própria idade eu já estou com 55, e eu já vejo que tenho muitas coisas que eu não tenho mais a força para fazer. Alguns pesos que eu pegava que eu já não consigo pegar mais. E eu estou com 55 anos. Tem gente que chega a 55 melhor que eu, mas eu não consigo fazer alguns aportes de segurar alguns pesos mais. E aí eu peço ajuda com muita humildade, né? Então 75 anos é uma idade avançada para você ter que expandir, para você ter que sair, para você ter que fazer alguma coisa, né? E ele tinha que ir para um lugar que ele sequer sabia onde era. Deus falou, eu vou te mostrar ainda, né? Então, essas coisas eram barreiras e entraves que Abraão possivelmente teve, possivelmente deve ter considerado, mas no final ele entendeu que a obediência a Deus era o mais importante na sua vida. Você imagina ter o próprio Deus aparecer para você e falar com você? É coisa linda, né? Aqui a Bíblia fala que não foi em visão, não foi em sonho, então nos faz conjecturar pensamentos, né? A Bíblia também, hermeneuticamente falando, fala que ninguém viu a Deus, deve ter aparecido ele de alguma outra forma, com uma voz, alguma coisa, porque ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Então, hermeneuticamente falando, não sei como, mas Deus apareceu para ele e falou com ele, não sei se um anjo, em visão ou em sonho, Deus fala de todas essas maneiras. O fato é que ele obedeceu parcialmente. O que a obediência parcial pode nos custar? Ló causou muito problema para ele. Eles estavam, antes de Ló se separar, primeiro começou a confusão. Os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. Como viu aquela contenda? Abraão era um homem de paz. A gente precisa ser homem de paz. Às vezes nós não somos, mas a gente precisa ser agente de paz, porque a Bíblia diz que a gente tem que ter paz com todos. Aí o que Abraão fez? Olha, Ló, escolhe o lugar que você quer. Escolha o lugar que você quer, para a direita, para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Fique à vontade, escolha você, né? E Ló escolheu Sodoma. A Bíblia diz que Ló conhecia os mares de Sodoma, mas porque ele achou que era uma cidade bonita, que tinha campinas, que tinha verde, ele foi para lá. Isso custou muito para Ló. E Ló começou a ter problemas. Um determinado rei invade Sodoma, saqueia as mulheres, saqueia os despojos, saqueia tudo e leva Ló consigo. Aí lá vai Abraão resgatar o seu sobrinho Ló. Pô, é mil responsabilidades, né, pastor Alexandre? Eu trouxe o cara, vou ter que buscar o cara de volta. E aí Abraão junta 318 homens valentes, né, que são os 318 pastores, e vai até lá e resgata Ló com mão forte. Os homens foram lá, arrebentaram, né, a boca do balão, tomaram Ló de volta, trouxeram os despojos. E Abraão era um homem muito corajoso, né? Ele enfrentou 5 reis e venceu os 5 com 318 homens. Diga ao teu irmão, não é na tua força, não é na tua quantidade, não é com quem você está contigo, é se Deus está contigo e a bênção dele está contigo. Então está tudo bem. Aí, além disso, Ló faz com que Abraão entre numa conversa com Deus que parece até ser desrespeitosa. É uma conversa ousada, onde Abraão vai questionar Deus, que fala para ele que vai destruir Sodoma. E aí o coração de Abraão, eu creio que já pensando isso aí, eu creio, a Bíblia não menciona, mas eu creio que ele já pensando em Ló, falou, Deus, mas não é possível, se tiver 100 justos lá, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 100 justos, eu não destruirei. Aí vai chegando até 10 e nada.
Mas a Bíblia fala que Deus, enviou anjos para avisar Ló. Abraão teve muito problema com Ló. Às vezes a gente tem problema por causa das nossas decisões. O maior problema é levar pessoas conosco que já não deveriam estar conosco. O maior problema é querer levar pessoas com a gente para lugares que essas pessoas não têm autoridade ou bênção de Deus para entrar. Tem lugar que você vai pisar, mas você tem que saber quem você vai levar com você. Tem pessoas que eu digo que o altar é uma coisa santificada, separada. Por isso que eu tenho muito temor e ajoelho, porque eu sou um homem muito falho subindo aqui. Mas eu creio que para chegar aqui é um caminho, é um processo. O altar não se começa no altar, se termina no altar. É um processo para chegar. Talvez você comece com o altar na sua casa. Você comece com o altar num lugar de solitude. Até que Deus te pince e te traga. E é Ele que coloca e é Ele que tira do altar. Tudo bem, vocês estão aí? Então, a Bíblia diz que Abraão teve muitos problemas com Ló. Teve que pleitear com Deus, teve que orar a Deus, teve que falar coisas com Deus que às vezes até parece desrespeitoso, numa guerra ali de oração, A gente crê que foi de uma forma usada, de uma forma com temor. Mas eu separei aqui, irmãos, pelo menos 3 pontos dessa palavra, que elas vão falar conosco de alguma maneira. Abraão é considerado o pai da fé. Deus chama ele para sair da terra, a tua parentela, promete a ele uma geração, alguém que é estéril, contra toda a probabilidade e conhecimento humano, não tinha como, numa idade avançada e com sua esposa estéril, ter uma geração, ou de idade avançada. Pense no que eu estou falando. Deus chama ele, promete uma geração. Diga ao teu irmão, quando Deus te prometer algo, espere. No tempo certo, no Kairos, vai acontecer. Amém? Kairos é tempo oportuno, é tempo certo, é o tempo de Deus. É a hora onde Deus vem na ocasião oportuna. Está em Hebreus capítulo 4, 16, ali no final. É Kairos. Achegai-vos, pois, confiadamente ao trono de Deus, e ao fim de alcançarmos graça e socorro em ocasião oportuna. É Kairos a palavra. É o tempo certo, é um on time, é a hora certa, onde Deus vai fazer o que Ele precisa fazer na tua vida. Amém? Amém? Mas tem o Cronos, que é o tempo relógio, onde marcamos, e o Aionos, que é o tempo da eternidade, tempo que não pode se medir. Então, 3 tempos: Aionos, Cronos e Kairos. Tudo bem? Vocês estão aí? Agora, Abraão obedeceu a Deus contra todas essas probabilidades. Abraão seguiu confiante, esperando na promessa de Deus. Diga ao teu irmão assim: não há promessa sem passar pelo processo, sem Deus te preparar, sem Deus entregar aquilo que você está pronto para receber. Existem coisas que a gente ainda não está pronto para receber, mas quando você estiver pronto, Deus sabe e vai fazer. Amém? Quem crê? Eu vou descer hoje. Se tiver bateria na câmera móvel, por favor. Foi para isso que eu te chamei aquela hora, Matheus, para falar que eu ia descer, provavelmente, que a gente sairia da câmera móvel. Quando estiver pronto, vocês me avisam. Eu separei 3 pontos, talvez eu mencionei alguns, mas são pontos em que eu preciso observar se eu quiser ter a minha família avançando no reino. Primeiro ponto: obedecer parcialmente pode nos trazer consequências. Abraão obedeceu, abriu mão do pai, abriu mão das suas conquistas, venceu o limite da idade, venceu as limitações que ele tinha, mas ele levou Ló. Ele levou um parente, talvez porque amasse, talvez porque fosse alguém muito importante, leal para ele, Entre o capacitado e o leal, eu prefiro escolher o leal. Pessoas que são muito capacitadas à nossa volta, mas não são leais. Então, a gente precisa escolher o leal.
Porque leal é mais importante do que um capacitado. Porque eu vou falar para você, a pessoa não pode não ter capacidade, mas se ela tiver lealdade, a capacidade vem. Mas é difícil fazer uma pessoa desleal ser leal. Uma pessoa que não é leal, capacitada, tem lealdade. Porque ela quer, muitas vezes, estar no lugar que você está. Então, obedecer parcialmente nos traz consequências. Trouxe muito para Abraão. Se Deus chamou a sua família para algo, se Deus te chamou e capacitou e prometeu algo para a sua vida, é importante você saber, obedeça inteiramente da forma que Deus te falou. E daí você não vai poder falar, pô, Deus me abandonou, pô, esse filho só me dá problema, ou esse sobrinho só me dá problema, ou esse... Por que às vezes? Porque a gente às vezes está andando com alguém, ou por algum motivo, ou um amigo, ou num relacionamento que não é um relacionamento que está trazendo bênção para a nossa vida. Porque a bênção do Senhor enriquece. Eu não estou falando de casamento. Casou, meu irmão, segura a onda. Eu estou falando de relacionamentos que ainda estão construindo para ser um casal. Casou, segura a onda. Você tem uma aliança. Ah, mas o amor, mas isso. Você tem uma aliança. Você casou diante de Deus e falou, eu tenho uma aliança com você, até que a morte nos separe. Tudo bem. Mas hoje a gente vive um ensino. Mas se não dá certo, separa. Bom, não é isso que a Bíblia ensina, mas tudo bem. Então vamos lá. Segundo ponto importante que eu queria separar para você. Deus falou muito com Abraão. E quando Deus chama alguém, é a oportunidade para Deus se revelar quem Ele é. Deus conhecia que Abraão tinha fé. Deus sabia que Abraão era um homem de fé. Mas Abraão precisava responder para ele mesmo que ele tinha fé. Se Deus se revelando, quando Deus nos pergunta algo, não é para Deus saber, Deus já sabe, Ele é onisciente. É para a gente responder para nós mesmos. O que nós estamos fazendo, por que caminho nós estamos dando, qual é o nosso princípio, quais são as nossas decisões. Então Deus chama Abraão em dois momentos assim principais na Bíblia. Primeiro, quando Deus chama ele para sair. Depois o segundo é Deus, oferece o teu filho. Oferece o teu filho. Seria uma pergunta fácil para vocês. Oferece ele como sacrifício. Se Deus aparecer, a gente faz qualquer coisa. Mas será que não vai duvidar? Será que isso não é apóstolo? E ele ofereceu. Foi a oportunidade de Abraão, onde Deus ali se revelar como Deus da prova. Então, Deus sabia que ele era um homem de fé. Deus já tinha visto essa prova de fé. Mas cada vez que a nossa fé é provada, Ele nos dá uma chance de crescer e avançar um pouco mais. Diga ao teu irmão, toda vez que a sua fé for provada, é a oportunidade que você tem no relacionamento, no conhecimento de Deus, de ver quem Ele é. Quem nunca passou uma falta não sabe o que é uma provisão de Deus. Quem nunca passou por um problema onde os médicos às vezes desenganam e falam que não tem jeito, não sabem, não conhecem um Jeová Rafa, o Deus da cura. Então quem nunca passou um problema financeiro, ou faliu nos seus negócios, ou quebrou por algum momento, não sabe que é um Deus que tem o poder de restituir, de erguer, de levantar, de abrir uma nova porta, de fechar portas. Mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Não, eu vou falar de novo, porque alguém vai falar, ainda bem que eu vim. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Só que a porta que Deus abre, a porta que Deus fecha, não tem homem aqui na terra para abrir. Deus fechou. Deus fechou a porta. E Deus abriu a porta de Canaã. 75 anos conquistar. Aos mais velhos aqui, não importa a sua idade, com a unção de Deus você ainda tem poder para conquistar, para avançar. Eu tenho orado todos os dias para que os nossos sêniors ou idosos, como vocês quiserem chamar, daqui a pouco, falta 5 anos para mim, tenham força e longevidade, tenham saúde para avançar ainda, assim como um jovem chamado Josué e Caleb. Segundo ponto, eu estou quase caminhando para o final. Tem coisas que Deus só vai mostrar para você quando você dá o passo de fé. Eu vou
Vou repetir. Anota aí. Tem coisas que Deus só vai mostrar para você quando você dá o passo de fé. Como assim, bicho? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Começou a juntar tudo, obedeceu. E Deus falou, quando ele chega ali em Canaã, é essa terra. É aqui que você vai conquistar. Tem os cananeus habitando aí. Mas eu vou dar essa terra para você. Você vai avançar, você vai crescer aqui, a sua família vai crescer aqui, vocês vão avançar. Ele levanta o altar a Deus, e meu irmão, quando o homem levanta uma vida de altares na presença de Deus, não tem nada que impeça ele de avançar. Tudo começa com o altar levantado, com o nosso próprio coração, quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós nos entregamos a Ele, quando tudo está difícil, quando eu não sei para onde ir, quando as águas estão sendo derramadas sobre a minha vida, e ainda assim no altar eu me sinto seguro. Quando vem muitas águas sobre mim, eu ainda me sinto seguro. Então, repita mais uma vez. Tem coisas que Deus te falou que Ele vai fazer, mas Ele só vai te mostrar quando você der o primeiro passo. Por que o mar abriu? Porque Moisés deu o primeiro passo. Botou o cajado e pisou. Se ele não pisa, até tem um seriado na Record que falando sobre isso. Eu achei interessante porque eles floreiam um pouco, né? Mas ali o povo está falando, e agora? O farol está vindo. Eu não tenho coragem de entrar nesse mar. Você acha que não tinha gente pensando daquela maneira? Mas eles tinham uma referência de um homem de Deus que andou por fé e não por vista. A sua casa, mãe, que está aqui, esposo que está aqui, a sua casa será uma casa de bênção. Porque você vai dar passos de fé. Você vai caminhar na presença de Deus. Não numa religião, não numa igreja. Você vai caminhar na presença de Deus, dar passos de fé. E Deus vai te mostrar. E por último, quando Deus chama Abraão, Ele faz uma promessa. Diga ao teu irmão, quando Deus faz uma promessa, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele cumprirá. Agora, a coisa mais linda de todo esse contexto é que Abraão sai, leva a sua família, leva Ló, talvez porque amava, abre mão de tudo. Mas ele não foi sozinho. Diga ao teu irmão, não é para onde você vai, é quem você leva com você. É quem você leva com você. Aonde você pisar, é quem você leva com você. Seja Brasil, seja onde você for, é quem você leva com você quando você entra na oficina. É quem você leva com você quando você entra na faculdade. É quem você leva com Deus quando você vai entrar em um território que você nunca pisou. É quem você leva com você. Quem nós levamos com você. E tem uma música que eu hoje mesmo adorei o Senhor com essa canção. Eu te levo comigo. E a minha canção foi: Deus, quando eu subir naquele altar, eu preciso te levar comigo, porque sem o Senhor não sobra nada. Diga ao teu irmão assim, para terminar: não se trata para onde você vai, se trata de quem vai com você. Abraão foi, mas ele levou o Senhor consigo. A obediência, a fé, faz com que você leve ao Senhor aonde você for. Aonde você for. Diga, levanta a sua mão direita, diga: Senhor, aonde eu for, por onde eu andar, eu quero te levar comigo. Amém? Uma família que avança é uma família onde Jesus é o centro, onde Deus está presente na casa
em pequenos detalhes. Quando Deus entra numa casa, Jesus entra numa casa, Ele começa a remover coisas que não podem estar lá. E nós precisamos ficar atentos. Sinceramente, me responda. Você gostaria de saber que aonde você estiver, Deus está contigo? Hã? Diga a pessoa que está do seu lado, diga assim, não tenha dúvida. Porque Ele prometeu que todos os dias estaria conosco. Só que você precisa falar assim, Deus, eu quero ser como Abraão, um homem de fé, um homem que foi para um lugar que ele não sabia onde, mas que acreditou na sua palavra, na sua promessa, mas sobretudo, Abraão foi bem sucedido, porque ele levou Deus com ele. Não tem como, irmãos, família, individualmente falando, a gente avançar no reino. Você pode avançar profissionalmente, ter uma boa carreira, virar um youtuber famoso, um influencer, mas que vale tudo isso se a presença do Senhor não estiver conosco. Abraão era rico. Por causa da sua decisão, ele foi um dos homens mais ricos da terra. Ele se tornou riquíssimo. Ele tinha uma prosperidade, mas andando com Deus, Deus aumentou a prosperidade dele. E sabe, irmãos, eu cheguei numa fase da minha vida onde tudo que eu mais preciso é levar Deus comigo. Muitas vezes eu me olho, eu vejo quão longe Deus está, e eu me arrependo todos os dias por isso, porque eu peço, Senhor, eu preciso que o Senhor preciso levar o Senhor comigo. E às vezes a gente dá muito lugar à carne, não está bem, dá muito lugar aos problemas, mas isso não é um motivo para a gente desistir. É um motivo da gente continuar orando, Senhor, eu preciso te levar comigo. A gente não falha porque a gente é a pior pessoa da terra. A gente falha para entender que nós somos dependentes de Deus, e sem Ele, desculpa, irmão, não sobra nada. Pelo menos para mim é assim. Eu estava há 30 anos atrás num quarto, num apartamento, se preparando para mais uma noite de balada. E tinha algumas crushes, negócios, e eu escolhendo com quem eu ia ligar ou chamar a galera que é amiga para estar junto. Mas eu tive um encontro fulminante com Deus. Deus falou comigo, vá até uma igreja. Eu fui, e a partir daquele momento eu posso cantar aquela canção, tudo é perda. Foi ali que eu deixei meus sonhos de ser empresário, de ganhar dinheiro, de todas essas outras coisas, porque eu vi que o amor de Deus é maior do que toda riqueza que o mundo pode oferecer. E sabe, irmãos, quando a gente falha, quando a gente peca, isso só peca? Claro que sim. Mas quando a gente peca, a nossa tendência é se esconder de Deus. Desde o Éden, quando o homem pecou, ele se escondeu de Deus. Deus falou comigo. O homem, quando peca, ele se esconde de Deus, ele se acha indigno. Mas o sangue de Jesus, retido na cruz, derramado sobre a tua vida, é o que te torna digno. Não é se você é uma pessoa precisa, santa, separada. É uma pessoa que está disposta a se arrepender e encontrar um coração arrependido. A um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Diga, Senhor,